O esporte me salvou. Quanto mais eu faço atividade, mais eu quero fazer. Eu quero muito que o esporte seja o meu medicamento. O exercício por natureza é um ansiolítico, um antidepressivo em potencial. Esporte, o ansiolítico natural. Vida moderna. Cada vez mais, os dias parecem curtos para dar conta de todas as atividades. Neste contexto, o Brasil tem uma marca preocupante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nós vivemos no país com as pessoas mais ansiosas do mundo. O psiquiatra Eduardo traça um breve perfil dos ansiosos. Hoje em dia, eu acredito que a faixa aí dos pacientes na terceira, quarta década de vida. Assim, dos 20 aos 40, porque é a idade mais produtiva, a idade que está trabalhando, a idade que tem que dar conta das metas, a idade que a gente vira adulto mesmo, né? Mas a gente tem observado que hoje em dia, o paciente já na segunda década de vida, ou até mesmo criança, já começa a ter muito cedo, tanto por questão genética, quanto por questão cultural, né? Assim, do ambiente ali. A criança que tem os pais ansiosos, ele aprende a funcionar de uma forma ansiosa. Nesta reportagem, vamos mostrar como o esporte pode ser um grande aliado no combate e prevenção à ansiedade. Médicos e psicólogos afirmam: exercícios físicos são o melhor ansiolítico natural. Aos 20 anos, Ana tem uma rotina agitada. É jiu-jitsu, pedala, surfa, joga futebol e ainda dança samba e zuki. Dá para imaginar que uma pessoa tão agitada um dia ficou sem motivação? Eu não conseguia ver esperança mais em lugar nenhum, sabe? Tipo, era simplesmente... Eu tinha pensamentos suicidas diariamente, assim, e... eu não conseguia levantar da cama, não conseguia ter vontade de fazer nada. Nisso, tipo, eu me entreguei na cama, assim, me entreguei completamente pra depressão. E aí eu comecei a ter crise do pânico e eu me via desesperado porque eu não queria estar sentindo aquele tipo de coisa, sabe? E, eu começava a tremer, tipo, a passar muito mal, horrível, tipo, era muito ruim, assim, muito ruim. Eu chegava a desmaiar, sabe? De tão medo que eu tinha daquela situação. Com a terapia para a depressão, Ana encontrou no esporte um aliado. Segundo ela, o exercício físico tem um papel fundamental na atual etapa da vida. Tá mal e tu vai lá, libera uma endorfina, tipo, se mata no Gil, corre alguns quilômetros lá, só se movimenta um pouco, sua um pouco e teu dia tá feito, sabe? Melhora 100%. Assim. O esporte me salvou. O esporte a salvou da depressão e ainda lhe rendeu medalhas. Os benefícios da prática esportiva sentidos por Ana podem ser explicados por esse cardiologista, especializado em medicina esportiva. Durante o exercício físico, a gente metaboliza o hormônio do estresse, por exemplo, a adrenalina. Então a gente usa aquele hormônio que muitas vezes está sobrando por causa do estresse do dia a dia, a gente usa isso para o trabalho muscular, para que o coração trabalhe mais, para que os músculos trabalhem mais. E depois do exercício, a adrenalina está mais baixa, foi consumida durante o exercício. E, em contraposição, a gente libera ou produz hormônios que causam benefícios. Hormônios como a endorfina, por exemplo, que dão tranquilidade, que dão uma sensação de bem-estar. Tentar ser aprovada no vestibular para o curso de medicina é o principal objetivo de Luísa. Aos 22 anos, ela já tentou 4 vezes conquistar essa meta. E a ansiedade, neste contexto, pode ser uma companhia constante nas 13 horas diárias de estudo. Mas o esporte não deixa isso acontecer. Os exercícios começam em casa com um jump e continuam na academia. É muito bom. É um momento que eu relaxo, é um momento que eu descanso a minha mente e eu volto muito aliviada. E, além disso, conforme tu vai vendo os resultados, tu vai te dando mais motivação para continuar fazendo.
E quanto mais eu faço atividade, mais eu quero fazer. As melhoras que eu já tive dentro do esporte foi tanto no campo dos estudos quanto na área da saúde, né? Que eu já reduzi meu percentual de gordura, que estava em 33%, eu já reduzi em 20% para 20%. E também perdi peso, gordura visceral. Além disso, tenho observado uma melhora na minha concentração nos estudos, melhora no ânimo, no bom humor, além de ter diminuído as crises de depressão e ansiedade. A dedicação aos estudos e uma jornada que envolve atividades profissionais em 2 locais também fizeram Maria Fernanda, de 24 anos, buscar um auxílio no esporte para controlar a ansiedade. Eu sempre fui em médicos e eles falavam, para tu tratar a tua ansiedade, tu tem que fazer esporte. Tu tem que fazer esporte, tem que fazer exercício, tem que correr meia horinha por dia. Eu falava, não, muito cansada, isso não vai me ajudar. E aí, há um mês atrás, eu falei, eu vou fazer um exercício. Aí fui na academia. Aí no outro dia eu acordei e não tive uma crise de ansiedade, eu estava tendo umas 3 por dia. Eu falei, vou na academia de novo, né? Vou correr um pouquinho mais. No outro dia, nada. E eu tô há um mês assim que eu não tenho uma crise de ansiedade por estar fazendo exercício todos os dias. Eu posso estar cansada, mas eu penso, no outro dia eu não quero passar mal, eu não quero ficar com falta de ar, trêmula e tendo todos esses sintomas da ansiedade. Ana, Luísa e Maria Fernanda têm a ansiedade como ponto em comum. Quais são as características que marcam essa sensação? Esta psicóloga especializada em psicologia cognitiva comportamental explica em detalhes. Mas a ansiedade, que a gente chama ansiedade normal, é aquela que nós não temos sintomas físicos. O normal ou anormal não existe, mas eu digo que é aquela ansiedade na qual ainda nós não manifestamos nada. Quando a gente começa a manifestar, a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, na qual a gente começa a ter os sintomas da ansiedade. Quais são os sintomas, né? A gente tem alguns sintomas bem comuns, taquicardia, sensação que está fora do ar, nó na garganta, tremores, suor nas mãos. Então são os sintomas muito comuns, vertigem também, são comuns no transtorno de ansiedade. Quando as pessoas não cuidam do que provoca esses sintomas, a situação tende a piorar e chega ao pânico. O que é o pânico? Às vezes o medo dos sintomas, porque os sintomas eles são tão fortes que a pessoa perde o controle realmente até do entendimento, né? Muitas vezes a gente passa por vários locais, vai na farmácia, vai ao médico com taquicardia, muitas vezes pensa que é um problema cardíaco e muitas vezes a gente vai lá fazer um diagnóstico, né, para poder entender e os sintomas já estão muito graves da ansiedade, né, do transtorno de ansiedade. O pânico é o medo desses sintomas. A psicóloga explica que o agravamento do pânico pode levar a outro estágio, a fobia. Porque o transtorno de ansiedade, depois do pânico, ele pode entrar numa fobia. A fobia, vários tipos de fobias, na verdade, porque a agorafobia é o medo de ficar preso, de ficar fechado, mas os outros tipos de medos, às vezes a pessoa foge do seu controle. Tatiana também alerta sobre o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Entraria também numa questão do transtorno de ansiedade. O TOC é uma manifestação na qual a pessoa ela coloca como um processo de algo que ela coloca, como por exemplo assim, eu preciso lavar minhas mãos, porque ela pode pensar que aquele momento está suja. Se ela toca em algo, então ela pode gerar uma mania ali e ela vai aumentando, vai se agravando com o tempo. Se o exercício ajuda no combate e prevenção à ansiedade, por outro lado, às vezes a própria ansiedade pode interferir no bom andamento da prática esportiva. A profissional de educação física, Ivana Ren, diretora técnica de uma equipe que leva o nome dela e preparadora de profissionais de educação física e fisioterapia em pilates em vários países, confirma que a ansiedade pode interferir de forma negativa na dedicação do aluno. E um dos grandes desafios para nós é lidar com o processo de ansiedade. Porque a pessoa que vem para a academia com ansiedade, a hora que ela chega aqui, ela entra na esteira, ela fica agoniada, ela fica incomodada, a cabeça dela fica funcionando e isso dificulta ela de ficar ali 10 minutos, 15 minutos na esteira, parece que não vai acabar nunca.
E aí ela começa a ter sensações ruins e não é gostoso estar aqui dentro da academia. E como que a gente consegue trabalhar com isso dentro da academia? Uma das ferramentas que a gente tem que acaba sendo mais fácil são as aulas em grupo. Mas elas são mais fáceis para quem já frequenta a academia, porque elas entram na sala, a música é alta, o professor está estimulando o tempo inteiro, são várias pessoas, elas se constrangem em sair da sala. Mas se essa pessoa não tem já o hábito de fazer academia, ela não consegue ficar nas aulas em grupo. Porque a cabeça dela está o tempo inteiro voando e ela não consegue se concentrar. Então, por exemplo, uma aula de dança, ela está num ritmo, as outras pessoas estão fazendo de um jeito, ela está fazendo do outro. E aquilo gera mais ansiedade nela, mais agonia nela. E aí começa a entrar naquele processo que ela já está ao longo do dia dela. O estudante de Educação Física Júnior sempre gostou de esportes, mas nunca tinha notado os benefícios no combate à ansiedade, até o dia que parou de praticar atletismo. Ao se sentir ansioso, viu que o esporte fazia diferença. Nunca observei o esporte como um remédio, assim. Ele era meio que um estilo de vida. Era, sei lá, dentro de mim, entendeu? Era normal, era que nem respirar. Aí eu tô vendo ele mais como remédio agora que eu comecei a ficar mais ansioso, entendeu? E controla esse monstro, sabe? Sei lá, essa energia inteira aqui. E tá sendo ótimo. Emílio Takase, psicólogo com ênfase esportiva, salienta que os exercícios físicos não afastam a ansiedade apenas nos adultos. Na infância, ele também é um importante aliado. Então, assim, uma criança que começa cedo, né, no esporte, né, e desde que nessa escolinha, né, tem a questão da disciplina, o respeito, a longo prazo tem N benefícios, tá certo? Desde que também o preparador físico e o técnico, dependendo dessa escolinha, não puxam tanto para o alto rendimento, porque vai começar a desgastar a criança, né? Então, numa escolinha, ele vai, né, a criança vai sendo preparada, né, exatamente para essas questões da disciplina, foco, respeito, né? E vários estudos têm mostrado que a criança que passou por esse processo, né, tem melhor desempenho acadêmico. É o caso da família Lemisca. Os pais dos gêmeos Aquiles e Heitor, de apenas 3 anos, buscaram uma forma divertida para entreter os meninos. Nós pegamos toda essa energia que eles tinham, que eles têm, esse gosto pelo esporte, pela adrenalina, pela endorfina que eles têm, porque se você der um esporte parado para eles, eles não vão gostar. Não querer outro. Entendeu? Se você colocar eles para andar de skate só no piso reto, eles não vão gostar. Eles querem serrão, eles querem desafios. Entendeu? Então a gente usou o esporte para canalizar essa energia deles. Quando a gente começou a prática esportiva mesmo, os treinos, assim, diretos, eles melhoraram muito o desempenho escolar. Tanto a parte da atenção, foco, a disciplina, completar todas as atividades, do início ao fim. Então, assim, está agregando muito. Assim como aconteceu com os gêmeos Aquiles e Heitor, o esporte também chegou na infância para Gabriel. Então, eu comecei a nadar com 4 anos, porque meu pai ele tinha um problema de saúde, um desvio na coluna, né? Então, para que isso não acontecesse comigo, e para que eu também tivesse com mais facilidade uma saúde boa e um bom físico, eles me colocaram na natação. Aí, aos 8 anos, eu comecei a competir no Futebol Clube do Porto, na cidade de Porto, em Portugal, até mais ou menos meus 11 anos ali. Quando veio para o Brasil, em 2010, Gabriel continuou treinando e a dedicação lhe rendeu várias medalhas. Além das premiações, ele destaca os benefícios que sente por praticar a natação. O que eu noto, por exemplo, eu tenho um exemplo de uma moça na minha turma que ela estuda muito mais que eu, por exemplo, para uma prova. E ela sabe muito, ela até fica dando dica, ensinando a gente antes da prova, mas quando chega na prova, depois da prova, algumas vezes eu até consigo tirar nota melhor que ela, tendo estudado bem menos que ela nos QI. E eu pergunto, tá, mas como assim? É porque ela fica muito nervosa e não consegue expor. Então eu acabo ficando tranquilo e muitas vezes, às vezes, posso saber menos que os outros, mas por ter uma análise mais crítica e conseguir ser mais frio, digamos assim, né, eu consigo ir melhor. Então eu noto que o esporte me proporcionou isso, eu acabo ficando menos nervoso.
Na infância, a ansiedade também pode surgir por conta das expectativas que os familiares depositam em uma criança. Esta psicóloga, especializada em psicogenealogia, técnica que busca o resgate da memória familiar, explica que desde quando nascemos já temos um fardo escolhido pela família. Então, os pais normalmente, quando esperam uma criança, eles já projetam já nessa criança o que eles querem, né, futuramente. Às vezes a mãe quer há muito tempo um filho, um menino, que seja um menino, e já idealiza milhões de coisas na cabeça para esse menino. Então já é uma criança sonhada já por muito tempo. E aí tem o sonho dela, tem o sonho do pai, e quando a criança nasce, daí começa a fazer determinadas comparações, né? Parece com quem, né? Com quem que ele é semelhante, e a gente começa a traçar a partir daí já um caminho para essa pessoa. Júnior conta que sentiu essa carga emocional pesar em alguns momentos. Me incomoda porque o que eu observo nas outras pessoas é que elas ficam ansiosas com pessoas novas. E eu comecei a ficar ansioso com pessoas próximas de mim, eu fico ansioso falando com meu pai, fico ansioso falando com meus amigos, e isso não é normal. Eram pessoas para mim me sentir bem, entendeu? Me sentir livre, eu me sinto livre nem com elas, então... A carga emocional também pesa na ansiedade de Luísa, que perdeu a mãe e tem pouco contato com o pai. O que restou da minha família é uma irmã e a minha avó e meu avô materno. Só que a minha irmã parou de falar comigo e eu só tenho os meus 2 avós, que já são velhos. Além do contexto familiar, a ansiedade pode ser provocada por inúmeros fatores. Às vezes um problema emocional pode abalar uma série de fatores na vida da pessoa. Então vamos supor que uma pessoa que na sua vida pessoal tenha tido um desentendimento amoroso, algum tipo de relacionamento que não deu certo, e isso vai abalar ela emocionalmente. Vou contar realmente a história, o cara me traiu, depois eu descobri no Dia das Mães, e eu tava com a família dele lá, e eu descobri da pior forma possível, assim. Na verdade, foi depois que eu saí de um relacionamento tóxico, em que eu tinha muitas crises de ansiedade, por causa das brigas, por causa da violência física e psicológica. O meu marco inicial da minha ansiedade, hoje, Maria Fernanda adulta, ali, foi ano passado, no TCC, em outubro de 2016. Estava fazendo TCC e eu não conseguia mais ver aquilo, eu pegava o TCC, eu chorava, eu parava de respirar, eu não conseguia. Aí eu cheguei pro professor e falei, não tem condições, ou eu vou ter um treco, ou eu continuo esse TCC, os dois não tem como. Primeiro, eu acredito que seja tecnologia de informação mesmo, porque na verdade sempre teve, né? A gente sempre tem informação, mas como a gente está organizando o nosso tempo para isso? Eu não estou observando o tempo, todo mundo que a gente escuta, né? A gente está numa reunião, não tenho tempo, não tenho tempo. Eu tô cansada, não tenho tempo. Então eu acho que assim, muita informação e a gente não está dando conta de organizar a nossa mente. Independente do fator que causa a ansiedade, alguns sintomas são comuns entre os ansiosos. Eu tremia bastante, eu tremia muito. Falta de foco e medo. Eu desconto na comida. Crise de falta de ar, de ficar assim e achar que o ar não entra, que o ar não vem. Inspirar e expirar. Você faz isso diariamente e talvez nem sabia que esses movimentos também são considerados exercícios físicos, segundo o psicólogo Takase. Pensando em aliviar um pouco os sintomas da ansiedade, ele criou o aplicativo Nami, que busca controlar a ansiedade pela respiração. Tem ansiedade, aumenta o batimento cardíaco. Se aumenta o batimento cardíaco, para controlar é através da respiração. Então, soltar o ar bem devagar para ir diminuir o batimento cardíaco. Tá? Porque a respiração é um exercício e que vai reequilibrar esses sistemas, né? O sistema simpático e o parasimpático. Em alguns tipos de ansiedade, é necessária a medicação. Este é o caso de Maria Fernanda. O remédio é só aquela minha segurança, assim, se eu precisar, eu sei que ele tá ali. Mas o esporte tá ajudando. É o esporte e 5 miligramas ali desse meu remédio. Se eu fizer uns 6 meses de esporte, me sentir, de academia, de correr, bicicleta, me sentir muito segura e ver que eu não tô tendo as crises, eu vou conseguir tirar.
Mas ainda como tá no início, assim, da minha academia, eu prefiro deixar o remédio ali, mas o que eu quero é tirar e focar no esporte. Quero que o esporte seja o meu medicamento, assim. Mesmo com a medicação, o esporte ainda é um importante aliado no combate à ansiedade. Mas daí eu tomei a medicação também, que eu não posso te falar que eu só me curei com o esporte, né? Eu tomo medicação e foi uma coisa ajudando a outra, sabe? E a gente sempre fala isso para os pacientes, né? Se você tentar cuidar melhor do teu sono, da tua rotina alimentar, tiver uma atividade física regular, provavelmente vai ajudar muito na necessidade de usar medicação, ou seja, talvez a gente precise usar doses menores por menos tempo, e o prognóstico é muito melhor. Quando a gente tirar a medicação, a chance de você se manter bem é muito maior porque você conseguiu reorganizar muita coisa, né? Então é isso, sono, dieta, atividade física. É um conjunto, se tornar mais ativo informalmente no dia a dia, dispensando o elevador, deixando de usar o carro quando isso não for absolutamente necessário e tal, e ao mesmo tempo dançando mais, se divertindo de forma ativa, não sair de uma semana de vida sedentária e parar no restaurante, ficar mais 4, 5 horas comendo e bebendo e voltar para casa para dormir. Então, quando for fazer no fim de semana, sair com a namorada, com parceiros, com os amigos, vai pelo menos num lugar que possa tomar eventualmente uma cervejinha, comer alguma coisa, mas dançar, por exemplo, né? Para quem tem filhos, que uma parte do fim de semana, sábado de manhã, domingo de manhã, para todo mundo ao ar livre, fazer alguma atividade ao ar livre. Brincadeiras de corrida, de bola, etc. Tudo isso, é um conjunto. Que eu consiga, e você, e alguém no mundo consiga também se descobrir no esporte como eu me descobri, sabe? Como eu melhorei no esporte, com o esporte. Mas eu realmente só tive a preocupação com a atividade física depois que eu entrei no cursinho, que eu passei a me dedicar para a medicina. Porque daí eu vi que eu precisava cuidar de mim, entendeu? Que eu precisava cuidar da minha saúde e que muitos dos problemas nós podemos remediar, entendeu? A gente não precisa esperar que eles apareçam. A gente pode evitar com alimentação e atividade física. Hoje, assim, faço academia para ser saudável? Não, eu faço para minha crise de ansiedade. É um tratamento. Eu sei que eu tenho que juntar o remédio com o exercício, que aí vai dar certo. Senão, não tem como. O remédio sozinho, ele não faz milagre. Vai lá, Kiki. Rema, rema, remador. Vai, Kiki, ajuda. Rema, rema, remador. Ô, Kiki, só dá uma volta. Vem, cor. Esporte, o ansiolítico natural.